vamos dar início à nossa primeira palestra do Conalco. A primeira palestrante é a nutricionista Michele Bento. A Michele é nutricionista formada pela UFRJ. Ela tem pós-graduação em nutrição clínica funcional pelo Instituto Valéria Pascoal e ela atua também em consultório e domiciliar, realizando atendimentos de mães, gestantes e bebês em introdução alimentar e além. A Michele tem um Instagram, que é o Nutri Michele Bento, e hoje ela vai falar para vocês por que esperar até os 6 meses para a introdução alimentar. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, falar que eu estou muito feliz de vocês estarem todos aqui, uma sala cheia, né? E aproveitem muito a palestra, tá bom? Vocês podem tirar dúvidas com ela na página dela, né? Que é Nutri Michele Bento. E tá direto na página do Conalco também. Na página de inscrição do Conalco tem todos os contatos dela lá, tá legal? Um beijão e uma ótima palestra! Olá a todos, meu nome é Michele Bento, sou nutricionista funcional e materno-infantil, sou também consultora em amamentação e esse é o meu 3º Conalco. Estou super feliz de poder participar mais uma vez e dessa vez eu trouxe um tema que eu sou super apaixonada, que é o aleitamento materno. Então eu venho aqui para trazer para vocês todas as evidências que suportam a atual recomendação de manter o aleitamento até os 6 meses e daí só iniciar a alimentação complementar realmente aos 6 meses de idade. E aí eu vou começar falando para vocês do conceito dos primeiros 1000 dias de vida, que é um conceito amplamente difundido no mundo, que fala justamente desse período compreendido entre a concepção do bebê e os 2 anos de vida, né? Então incluindo aí todo o período de gravidez, que são 270 dias, mais o 1º ano de vida, mais o 2º ano de vida, e fechando 1000 dias. Esse período dos primeiros 1000 dias, ele é uma janela, ele é considerado um momento crítico, né, de uma janela de oportunidade crítica que tem impacto tanto no crescimento quanto no desenvolvimento e na capacidade de aprendizagem dessa criança, né, que a gente chama de fase de programação metabólica, ou seja, qualquer evento importante que acontece na vida dessa criança no período de programação metabólica pode influenciar diretamente no risco de desenvolver doenças como câncer, alguns tipos de câncer, diabetes, obesidade, sobrepeso, né? Então, a alimentação, ela tem um papel bem importante nessa formação do metabolismo, né? Na prevenção de doenças da fase de programação metabólica. E a organização, tanto a Organização Mundial de Saúde quanto a Unicef e alguns outros órgãos também importantes mundiais, recomendam iniciar a amamentação dentro de 1 hora pós-parto, né? Então aquela que a gente chama de golden hour, que é o momento que o bebê vai receber somente o colostro, mas que é fundamental que ele receba esse colostro logo na primeira hora de vida. A amamentação deve ser exclusiva nos primeiros 6 meses e continuada até pelo menos 2 anos de idade. Ou seja, a amamentação ela está presente, ela deveria estar presente durante todo esse período dos 1000 dias, que é o período de fase de programação metabólica, né? Então, a gente vê que o leite materno ele vai ter um papel importante na formação de metabolismo e na prevenção de doenças na vida adulta desse bebê. Eu trouxe alguns dados aqui um pouco tristes, mas é só para a gente perceber o tamanho da importância da amamentação, especialmente para países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. A gente tem hoje 45% das mortes infantis no mundo sendo causadas por má nutrição, né? Então uma alimentação adequada poderia diminuir boa parte dessas mortes infantis hoje no mundo. Eu trouxe os dados de 2015, que foram os mais recentes que eu encontrei, né, que dizem que 156 milhões de crianças abaixo de 5 anos apresentavam em 2015 déficit de estatura, 50 milhões apresentavam baixo peso e 42 milhões estavam acima do peso, né? Tudo isso podendo ser alterado por uma nutrição adequada.
Apenas 43% dos bebês entre 0 e 6 meses no mundo são amamentados exclusivamente. Então, apesar dessa ser já há algum tempo a recomendação dos principais órgãos de saúde do mundo, nem metade dos bebês conseguem atingir esse ideal de tempo de amamentação exclusivo. E a amamentação adequada, a gente já sabe, a gente já tem estudos mostrando que essa amamentação adequada ela é capaz de reduzir custos na saúde e resulta em melhoria econômica tanto para a família, né, a nível de indivíduo, quanto a nível nacional, né, para os países em si. Então a gente tem uma redução dos custos com saúde bem importante quando a gente consegue uma amamentação adequada. E a amamentação ela pode evitar mais de 800 mil mortes em menores de 5 anos por ano, né? Então são dados bem importantes, bem consideráveis. Eu vou falar um pouco de quais são as vantagens do aleitamento materno, né? Não falando de aleitamento materno exclusivo propriamente dito, mas de qualquer aleitamento materno, seja ele misto ou exclusivo. Vou falar todas aquelas vantagens que já tem uma comprovação bem estabelecida na literatura. E aí, para isso, eu trouxe esse estudo aqui, bem recente, de 2016, é um estudo que fez uma revisão de toda a literatura acerca do tema e aí trouxe pra gente todas aquelas vantagens que realmente já tem um estudo bem consistente dizendo que não, realmente existe essa vantagem. A primeira que eu vou mostrar aqui para vocês nesse quadro em relação à mortalidade por doenças infecciosas, né, avaliando aqui vários tipos de aleitamento de aleitamento, não só o exclusivo, mas exclusivo versus predominante, exclusivo versus parcial, exclusivo versus nenhum, ou qualquer aleitamento versus nenhum. Né? Em todos esses casos, a evidência científica é de que existe uma maior proteção contra doenças infecciosas. Esses dados são bem consistentes, né? Isso a gente já tem certeza. Em relação à incidência de diarreia, em relação à diarreia, a gente tem uma evidência forte de maior proteção, tanto contra a morbidade quanto contra admissões hospitalares, né? Então, significa que o aleitamento materno é capaz de reduzir tanto a incidência quanto a severidade desses casos de diarreia. Em relação a infecções respiratórias baixas, né, que lotam as emergências todos os anos, são bem comuns em menores de 2 anos de idade, seriam, por exemplo, pneumonia, bronquiolite. A gente tem uma forte evidência de redução das infecções respiratórias severas através de um maior aleitamento materno versus um menor aleitamento materno. Então, quanto maior o aleitamento, maior é o papel, né, o impacto na redução das infecções respiratórias severas. Em relação ao otite média, a gente tem evidência, a gente aqui na verdade tem o estudo, eles avaliaram até os 5 anos de idade, né? Eles pegaram estudos que avaliavam até 5 anos de idade, mas eles só encontraram evidência consistente de redução nos 2 primeiros anos de vida. Depois dos 2 anos de vida, parece que ainda que esse impacto não é tão evidente, mas até os 2 anos de idade existe uma evidência bem consistente de redução na ocorrência de otite médio nas crianças que são amamentadas. Além disso, eles encontraram uma evidência consistente de redução de 2/3 na ocorrência de má oclusão dentária. Então, a amamentação aí mostrando que a amamentação tem um papel importante no desenvolvimento orofacial. Evidência sugestiva de proteção contra sobrepeso e obesidade. Significa que existe alguma evidência, mas que ainda não é conclusiva. A gente precisa estudar mais um pouquinho para ter certeza de que o aleitamento materno realmente protege contra sobrepeso e obesidade, tá? Mas a evidência é sugestiva, já tem uma evidência bem considerável. Existem 2 teorias aqui envolvidas, né, na questão do sobrepeso e da obesidade. Uma teoria de que o bebê que mama no seio, que tem total controle sobre a ingestão calórica desde o início de vida, ele consegue estabelecer um controle de fome e saciedade melhor, né? Então ele se torna um adulto que tem mais consciência da quantidade de comida que precisa ingerir, do momento que está com fome, do momento que já está saciado, e isso pode ajudar a prevenir sobrepeso e obesidade.
E tem uma outra questão, que é uma questão que eu vou falar bem aqui ainda na palestra, mais pro final, que é em relação à formação da flora bacteriana dos bebês que são amamentados, né? Então a gente tem alguns estudos com adulto mostrando que os sujeitos obesos têm uma flora intestinal completamente diferente daqueles sujeitos eutróficos. E pode ser que exista uma relação dessa flora bacteriana diferente com o maior risco, com maior suscetibilidade para desenvolver obesidade. Então a gente ainda precisa estudar isso um pouquinho melhor, mas existem essas duas teorias envolvidas na proteção contra sobrepeso e obesidade. Existe um efeito consistente no aumento do coeficiente de inteligência e isso é dose dependente, ou seja, quanto mais tempo de aleitamento, maior é a pontuação do QI dessas crianças. E eles aqui nesse estudo não encontraram evidência de que pode prevenir eczema, alergias alimentares, rinite alérgica, asma e diabetes tipo 2. Então, em relação a esses pontos, essas doenças, também parece não ter influência na pressão arterial, tá? Então, em relação a esses pontos, ainda a literatura ainda não é muito conclusiva. A gente tem alguns estudos apontando um benefício e outros estudos que não mostram esse mesmo resultado. Então, a gente já precisa de um pouco mais de pesquisa nesse sentido. Vamos entrar agora no tema principal da palestra, né, que é por que manter o aleitamento materno exclusivo por 6 meses? Por que eu não inicio a alimentação complementar antes dos 6, né? E aqui eu tô falando de aleitamento exclusivo, mas a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que se mantenha o aleitamento, mesmo que o aleitamento não seja materno exclusivo, que existe uma alimentação mista, ou que esse bebê se alimente somente por fórmula, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda também iniciar a alimentação complementar aos 6 meses, tá? Então existe também um motivo para antecipar a introdução alimentar se esse bebê não é amamentado. Eu trouxe aqui uma linha do tempo para vocês, só para a gente entender como é que foi acontecendo, como é que foram os eventos científicos para que a gente chegasse ao ponto de mudar a recomendação antiga, que era iniciar a introdução alimentar entre os 4 e 6 meses, né? E hoje a gente já mudou para aleitamento materno exclusivo até 6 meses. Em 1984, a gente tem um estudo importante mostrando um risco de quase 9 vezes maior de morte por diarreia na amamentação parcial versus exclusiva. Então, sempre que entrava um alimento que não o leite materno, a gente já tinha esse aumento de risco de quase 9 vezes maior. Um pouquinho depois disso vem esse estudo em 1987, um estudo de Victoria, que é um brasileiro, né? Esse estudo foi um marco para a mudança da recomendação da Organização Mundial de Saúde em relação ao aleitamento materno exclusivo. E esse estudo, inclusive, ganhou um prêmio agora em março desse ano, importante no Canadá, né? Porque foi realmente um marco para essa mudança de recomendação. Nesse estudo, os autores encontram um risco 14 vezes maior de morte por diarreia em bebês que não receberam leite materno. E eu vou destrinchar, tem outros resultados bem interessantes nesse estudo, eu vou destrinchar ele um pouquinho mais à frente para a gente entender por que ele foi tão importante para a mudança nessas recomendações. Em 2001, na verdade, tem uma lacuna aqui entre 1987 e 2001, porque depois desse estudo de Victoria, alguns autores foram reproduzindo em vários países esse estudo que o Victoria e colaboradores fizeram. E eles foram encontrando o mesmo resultado. E aí, em 2001, com base em toda essa evidência, a Organização Mundial de Saúde e a Unicef mudaram a recomendação do aleitamento materno exclusivo de 4 para 6 meses. E logo no ano seguinte, em 2002, essa recomendação nova de amamentação exclusiva até 6 meses, ela se tornou um consenso mundial. Então, desde 2002, que todos os principais órgãos de saúde do mundo recomendam a amamentação exclusiva até 6 meis. Esse aqui é o primeiro estudo que eu mostrei na linha do tempo, né? Eu trouxe para vocês aqui só a conclusão, as principais conclusões do estudo, né? Então eles mostram que nos primeiros 6 meses de vida o aleitamento materno exclusivo tem um efeito protetor importante contra a diarreia e mais, eles falam que esse efeito protetor ele não tem um único ponto-chave, né? Mas ele é um conjunto de 3 pontos-chaves. Ele tem a questão da propriedade, de todas as propriedades imunológicas e antimicrobianas presentes no leite materno, né, que passam para o bebê. Existe o menor risco de contaminação dos alimentos que não o leite materno por manipulação. Então, o que é isso, né? Se a gente coloca uma fórmula, por exemplo, existe um risco da água que a gente usou para fazer essa fórmula estar de alguma maneira contaminada.
existe o risco do bico da mamadeira não estar bem higienizado e esse bebê acabar se contaminando. Se a gente inicia uma comida para esse bebê, uma papa para esse bebê, na hora da produção, né, na hora de cozinhar, a bancada pode não estar bem higienizada, a mão de quem fez pode não estar bem higienizada, o tempo que essa comida fica exposta, a temperatura ambiente também pode ser prejudicial, então a gente tem risco de manipulação. E existe uma diferença no tipo de bactéria colonizando o intestino do bebê. Tá? Então, o leite materno faz com que o intestino desse bebê tenha muito mais bifidobactérias. E essas bifidobactérias são fundamentais para o estabelecimento e para a manutenção do equilíbrio do sistema imunológico que está presente ali no intestino. Isso eu vou falar melhor para vocês um pouquinho mais para frente. Esse aqui é o estudo de Victoria, aquele estudo que eu falei que foi bem importante para a mudança nas recomendações e que foi reproduzido depois diversas vezes por outros atores ao redor do mundo. Eles avaliaram aqui a relação entre o tipo de alimentação do bebê e o risco de morte por doenças infecciosas de uma maneira geral em menores de 1 ano de idade. E eles concluem que a amamentação parcial, né, então a entrada de qualquer outro alimento que não o leite materno, aumenta em mais de 4 vezes o risco de morte por diarreia e em quase 2 vezes o risco de morte por doenças respiratórias, quando em comparação com a amamentação exclusiva. Eu trouxe aqui esse quadro com os principais resultados desse estudo de Victoria. E aí eu vou primeiro chamar a atenção aqui em relação à diarreia, né, e a gente consegue perceber que qualquer alimentação, né, qualquer tipo de alimentação que não seja o aleitamento materno exclusivo vai ter um aumento bem considerável no risco de diarreia. E aí, quando a gente tem o leite materno entrando como fator protetor, né, então leite materno mais outro leite ou alimentação complementar, esse risco ainda é menor do que quando a gente não tem o leite materno. Então, mostrando bem o que o outro estudo fala pra gente, né? O leite materno, ele também tem fator protetor, então não é só uma questão de manipulação, né? Tanto é que o risco aumenta muito quando a gente não tem nenhum aleitamento, nenhum tipo de leite, não, nenhuma quantidade de leite materno sendo dada para essa criança. E não é só para diarreia, né? A gente ainda tem um aumento de outras infecções, o que não acontece quando o leite materno está presente, não acontece com tanta expressividade quando o leite materno está presente, né? Mas se não tem leite materno, esse bebê tem um risco maior para desenvolver qualquer infecção, ok? Esse aqui é o estudo que a OMS lançou logo depois de ter feito a mudança da recomendação, um estudo bem grande mostrando que o bebê que é amamentado exclusivamente até os 6 meses, ele não tem nenhuma desvantagem em relação àquele bebê que inicia a alimentação complementar aos 4 meses. Então, mesmo que ele só se alimente de leite materno, esse leite materno até os 6 meses é suficiente para atender todas as demandas desse bebê. Então, não há prejuízo no crescimento, não há prejuízo no ganho de peso e nem no fornecimento de nutrientes. Tá? E a gente viu agora nesses 2 estudos que eu mostrei, que existe sim uma desvantagem de iniciar mais cedo a alimentação complementar, porque isso aumenta o risco de desenvolver diarreia, por exemplo. Tá? Então, além da gente não ter nenhum prejuízo em manter o aleitamento materno exclusivo por mais tempo, a gente ainda encontra prejuízo em antecipar a introdução alimentar desses bebês. Por isso que é tão importante manter o aleitamento materno exclusivo até 6 meses. Trouxe mais esse estudo que não está ali na linha de tempo, mas é um estudo interessante, né? Porque ele avaliou aqui, na verdade, os bebês que foram amamentados exclusivamente por 6 meses, em relação àqueles que só foram amamentados exclusivamente até 3 meses. E eles encontram o mesmo resultado, né? Um aumento na incidência de infecção gastrointestinal, nenhum benefício em iniciar a alimentação complementar aos 3 meses. E eles observam, isso aqui é interessante, por isso que eu trouxe esse estudo para vocês. Eles observam um crescimento, um ganho de peso mais acelerado entre os 3 e os 6 meses naqueles que iniciaram a alimentação complementar nesse período, né? Ali aos 3 meses. Só que essa diferença ela não persiste até os 2 meses. Ou seja, não é um dado considerável, porque esse bebê cresce mais nesse período, mas quando ele chega aos 2 meses de idade, esse peso e esse crescimento se igualam com aquele bebê que foi amamentado exclusivamente por 6 meses. Então, no final das contas, não faz diferença. Eu trouxe aqui essa foto
de um mesmo bebê aos 4 e aos 6 meses, só pra gente discutir um pouquinho essa questão do desenvolvimento neuromotor de uma maneira geral, né? De como isso influencia na hora da oferta da comida. Então, assim, se a gente olhar esse bebê aqui de 4 meses, né? A gente vê que é um bebezinho que tá deitadinho, né? Porque ele ainda não sustenta tronco, ele precisa ficar deitado ou bem apoiado. De uma maneira geral, esse bebê de 4 meses, ele ainda pega objetos, leva na boca ainda com muita dificuldade. É bem comum nessa idade ainda haver reflexos de protrusão de língua, né? Então, se o bebê joga a língua para fora da boca automaticamente. Diferente do bebê de 6 meses, olha como é que esse bebê de 6 meses está bem sentado, bem retinho, ele já sustenta tronco, o que é fundamental para o processo de mastigação, movimentação do alimento na boca, para evitar e diminuir o risco de engasgo na hora da alimentação, né? Então, iniciar a alimentação aos 6 meses faz com que ela seja até muito mais fácil de ser oferecida, porque esse bebê vai ter toda a questão neuromotora desenvolvida para conseguir dar conta desse alimento. Se a gente inicia a alimentação de um bebê aos 4 meses, a gente com certeza não pode fazer, a gente não tem condição de dar aquela papa heterogênea, que já tem algum pedacinho, separada, para que a gente faça algum estímulo para educação nutricional. Aos 6 meses a gente consegue uma papa heterogênea, esse bebê já pode lidar com alguns pedaços, e aí tem uma diferença importante até em relação à forma como a gente inicia a alimentação complementar. Eu vou falar bem agora de aleitamento materno e microbioma, porque o microbioma humano, ele é um dos assuntos, um dos temas mais estudados em relação à medicina no mundo, né? Então a gente tem vários estudos sendo conduzidos, né? Tem muita coisa nova surgindo e a partir do estudo do microbioma, eu tenho certeza que a gente vai descobrir muita novidade em relação ao aleitamento materno, tá? E eu vou explicar por que eu tenho essa crença para vocês e do que a gente já tem em relação ao leite materno e ao microbioma, a formação do microbioma desses bebês. Eu trouxe essa figura aqui um pouco confusa, mas eu vou explicar ela para vocês só na verdade, o que eu quero com essa figura é que vocês tenham uma visão de quantos componentes do sistema imunológico são importantes, são favorecidos pelo microbioma, né? Pela presença de bactérias adequadas dentro do intestino. Então, o intestino, ele é a maior porta de entrada que a gente tem com o meio externo, né? O nosso principal órgão de comunicação com o meio exterior. Então, se a gente faz uma comunicação importante do intestino com o meio exterior, se ele é uma porta de entrada importante, a maior de todas, ele também precisa ser um órgão de sistema imunológico importante. Então, assim, a maioria das pessoas não sabe, mas o intestino é o maior órgão de sistema imunológico do nosso corpo. E aí, eu vou mostrar aqui todos os pontos desse sistema imunológico que tem influência pelo microbioma, que a gente já sabe claramente que tem influência pelo microbioma que está presente ali no lumen do intestino. O primeiro deles está aqui no A, né, nessa letrinha A, são essas vilosidades, né, que são esses bracinhos que tem lá no topo da célula do intestino e que serve para aumentar a superfície de contato dos nutrientes com a célula, o que favorece uma melhor absorção de nutrientes. Então, quando essas vilosidades estão aqui bem intactas, bem formadinhas, a gente consegue absorver muito melhor os nutrientes da alimentação, tá? E essas vilosidades, elas são alimentadas por algumas substâncias que as bactérias boas produzem. Essas ligações aqui, essa letra B aqui, a gente chama de tight junctions, ou ligações firmes, né? É o que garante que essas células da parede do intestino vão estar bem fechadinhas, impedindo que qualquer substância indesejada atravesse por entre essas células e entre sem poder entrar. Então, seja bactéria ou sejam proteínas intactas que não deveriam entrar, porque essas proteínas intactas, elas podem provocar uma reação imunológica e uma alergia alimentar. E as bactérias do intestino também, na verdade, se a gente tem um crescimento anormal de bactérias, a gente pode ter um enfraquecimento dessas ligações e essa parede do intestino fica mais aberta. Aqui por cima das células, a gente tem essa camadinha chamada glicocálice, que é uma camada de açúcar, que serve para proteger essa célula contra impacto e para proteger contra bactérias patogênicas também. Bactérias patogênicas, aquelas que causam doença. Também para proteger contra doenças que causam doença, a gente tem esse braço aqui, ó, que é o peptídeo antimicrobiano. Tudo isso que eu tô falando é alimentado por essas bactérias que estão dentro do intestino, é regulado, é estabilizado por essas bactérias que estão dentro do intestino. A gente tem aqui em alguns pontos da barreira intestinal, essas células que a gente chama de célula M, que servem para fazer uma vistoria de tudo que está dentro ali do intestino.
Então elas vão avaliar quais são aquelas bactérias, aqueles micro-organismos que podem estar ali e quais são aqueles que precisam ser eliminados. E aí essas células M, elas se comunicam com essa célula aqui engraçadinha, que tem esses bracinhos, chama célula dendrítica. Dizendo, olha, a célula dendrítica tem uma bactéria aqui que não deveria estar e que pode causar doença. Aí essa célula dendrítica recebe esse sinal, caminha até a parede do intestino e ela consegue esticar o bracinho dela por entre essa célula do intestino para puxar essa bactéria e engolir. Então ela engole, digere e elimina essa bactéria. Tudo isso que eu falei para vocês agora é regulado pela presença é ativado pela entrada dos primeiros micro-organismos na vida dessa criança, e durante toda a vida esses componentes vão ser equilibrados pela presença de micro-organismos adequados da flora natural intestinal, tá? O bebê dentro do útero, ele se encontra em ambiente praticamente estéril, né? Então ele quase não tem contato com bactéria. Então ele nasce sem bactéria, sem flora corporal, e aí ele vai ter um primeiro contato com bactéria no parto. E aí por isso que a gente fala tanto da diferença, né, na verdade, do aumento do risco de doenças alérgicas em bebês que nascem por cesárea, né? Porque é justamente na passagem pelo canal vaginal que o bebê faz o primeiro contato e a primeira colonização com bactéria. E a colonização pelo canal vaginal é bem diferente daquele do ambiente hospitalar ou do contato com pele. E aí a gente continua esse primeiro contato com bactéria através da alimentação. Então, se esse bebê na primeira hora de vida recebe o colostro, ele está recebendo uma dose bem importante de bactéria que também vai colonizar. E durante todo o primeiro ano de vida é a alimentação que vai completar essa colonização. Então se inicia com o parto e com o colostro e vai continuar se formando até terminar o primeiro ano de vida, tá? Uma colonização inicial imprópria altera a formação de todas as defesas do intestino. Então foram aqueles pontos que eu falei no slide anterior. Todo aquele primeira ativação de todo aquele sistema que eu mostrei é feito por essa colonização e vai ser feito de maneira diferente dependendo de qual bactéria entrar ali, tá? E isso pode aumentar o risco de infecções, de doenças imunológicas, de doenças autoimunes, tipo diabetes tipo 1 ou lúpus ou doença celíaca, e de doenças metabólicas como a obesidade, diabetes, por exemplo, por toda a vida, tá? Várias bactérias que estão presentes no leite humano são fundamentais para a formação de tolerância oral. O que é a tolerância oral? A tolerância oral é o reconhecimento de uma proteína da alimentação que faz com que o sistema imunológico entenda que aquela proteína é natural e que não precisa reagir contra ela. Então, se essas bactérias presentes no leite humano ajudam na formação de tolerância oral, pode ser que realmente exista uma prevenção de alergias e doenças autoimunes na vida adulta. Eu mostrei que ainda não existe consistência na literatura, mas a teoria em volta disso é bem importante. E a alimentação ao longo de toda a vida é capaz de alterar a microbiota. Então, vamos pensar aqui, se durante toda a vida o que a gente comer pode alterar essa microbiota, então, por exemplo, adultos, a gente tem estudos mostrando que adultos que ingerem muita gordura saturada ou que comem muito mais proteína de origem animal, que tem um excesso de proteína de origem animal na alimentação, podem ter uma flora bacteriana pior. Eles podem ter uma alteração com o crescimento anormal de bactérias no intestino. Então, se a alimentação em qualquer fase da vida é capaz de alterar a microbiota e o leite materno tem o melhor efeito pré e probiótico, ou seja, tem todas as bactérias que são importantes para a formação dessa flora saudável e ainda tem todos os componentes que alimentam esses micro-organismos, quanto mais tempo a gente conseguir manter esse aleitamento, melhor. E se a gente consegue manter esse aleitamento de forma exclusiva por mais tempo, a gente garante que somente as bactérias adequadas estão entrando ali dentro por mais tempo. Então isso é um dado muito importante para a gente considerar na hora de pensar no momento ideal de iniciar a alimentação complementar. Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês que mostra a diferença do pH das fezes aqui nesse azul bolinha aqui, azul escuro que tem a bolinha, os bebês amamentados por leite materno, e aqui em cima os bebês no quadradinho azul mais claro, os bebês são alimentados por fórmula. E aí a gente vê que o pH dos bebês que mamam no seio é bem menor, ou seja, mais ácido. Por que esse pH das fezes é mais ácido? De onde vem esse ácido? Esse ácido vem da fermentação das bactérias.
O leite materno, ele possui algumas substâncias que a gente chama de oligosacarídeos, que são alimentos importantíssimos para essas bactérias. Então, além de colocar as bactérias lá dentro, ainda alimenta essas bactérias. E essas bactérias pegam esse oligosacarídeo, fermentam, tornando o pH mais baixo, e nessa fermentação elas produzem várias substâncias que alimentam todas as células da parede do intestino e que são responsáveis por manter aqueles componentes imunológicos equilibrados. Tá? E aí a gente vê claramente aqui nesse gráfico que existe uma diferença bem considerável na fermentação. Esse outro gráfico aqui mostra a quantidade de bifidobactérias. Eu falei nos slides anteriores que as bifidobactérias são fundamentais para o sistema imunológico. E a gente vê claramente aqui, ó, que no vermelhinho, os bebês alimentados por fórmula, e no azul, os bebês alimentados no seio, né? Olha como é que os bebês alimentados no seio, durante os primeiros 20 dias de vida, tem muito mais bifidobactérias do que os alimentados por fórmula, né? E isso tem um impacto importante lá no sistema imunológico desses bebês, tá? Então aqui só para concluir, o que a gente já tem de evidência clara, né? E o que ainda é controverso. A gente sabe que o leite materno promove proteção contra doenças respiratórias e gastrointestinais, tanto através de componentes nutricionais quanto através de componentes imunológicos, né? Então, fornece os nutrientes de maneira adequada e ainda tem aqueles componentes biologicamente ativos que protegem contra algumas doenças. A gente tem algumas evidências acerca de prevenção contra doenças alérgicas, só que ainda é limitado e muito controverso. Então, a gente ainda não pode falar com certeza que o leite materno previne doenças alérgicas. A gente precisa avançar um pouquinho mais nas pesquisas. Mas a gente sabe que a colonização de bactérias inicial, através do leite humano, tem um papel muito importante no equilíbrio imunológico da barreira do intestino e, consequentemente, é importante para a formação da tolerância oral, né, que é o reconhecimento de proteínas da alimentação, para a prevenção de doenças autoimunes e para a prevenção de doenças metabólicas. Então, concluindo aqui, se a mãe pode, ela deve manter o aleitamento exclusivo até 6 meses. Isso é altamente recomendado. E aí eu chamo a atenção para esse pode, porque infelizmente nem sempre a mãe pode estar disponível 100% para o bebê até o 6º mês de vida. A licença maternidade aqui no Brasil é de apenas 4 meses, então muitas mães precisam voltar ao trabalho aos 4 meses, né? E a gente sabe que não existe sempre condição de ordenhar, não são todas as mães que têm a bomba disponível ou que conseguem extrair leite de maneira adequada com a bomba. Às vezes no trabalho não tem um local adequado. Então assim, se a mãe tiver condições, a gente consegue manter ainda o aleitamento exclusivo por um tempo através da ordenha e do armazenamento desse leite congelado. Se a mãe não tiver possibilidade, aí a gente precisa de um profissional para orientar essa mãe. Mas sempre que possível, o aleitamento materno deve ser mantido até os 6 meses, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha sido bem produtivo, tá? Agradeço muito quem estava assistindo. Até a próxima. Tchau, tchau.